Você já ouviu falar em Código Florestal? Então, para podermos falar sobre o Código Florestal, é necessário falar sobre a Constituição Federal do Meio Ambiente e de todos os seus direitos e deveres. Então, no artigo 255, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No parágrafo 1º, diz que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 1º, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 2º, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Inciso 3º, definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas sobre através de lei velada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 4º, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e que se dará publicidade. Inciso 5º, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Inciso 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 7º, proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei. As práticas que coloquem em risco sua função ecológica provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao custo dos recursos naturais. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Parágrafo 7º. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo
ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, agora com todos esses direitos e deveres estabelecidos, nós podemos falar de fato sobre o Código Florestal. O Código Florestal brasileiro foi criado em 1934, depois do avanço das plantações de café no nosso território nacional. Com o Código Florestal brasileiro, foi determinada a lei com regras para o uso da terra, onde e de que forma a vegetação do território pode ser explorada. Isso para proteger as áreas com cobertura nativa, para preservar a biodiversidade da fauna e da flora, porque com desmatamento muitas espécies já foram extintas e outras correm sério risco de extinção. Além do aquecimento global, que com a diminuição das árvores, cada dia mais a temperatura do nosso planeta vem aumentando. E as árvores ajudam a neutralizar a emissão de gás carbônico na atmosfera. Recentemente, o Código Florestal brasileiro foi reformulado, precisamente dia 25 de maio de 2012, com a Lei 12.651. Foi estabelecido a reserva legal e a área de preservação. O que é isso? Na reserva legal, pode ser privada ou pública. Essa propriedade tem que se adequar para a exploração de forma sustentável. Enquanto na área de preservação, o objetivo é preservar determinado local. Muito dessas áreas de preservação é proibida a visitação de pessoas. Pode entrar somente pesquisadores. Isso porque para não alterar ali o ecossistema, que muitas árvores estão começando a se desenvolver e aí com a presença humana vai alterar o meio. Onde é aplicado? A Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, estabelece normas para a proteção da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, reserva legal, uso restrito, exploração florestal e assuntos relacionados. Neste contexto, as propriedades deverão seguir as instruções estabelecidas nessa legislação, de modo que apresente alguns programas como o PRA, que é uma sigla referente ao Programa de Regularização Ambiental, também previsto na Lei 12.651, com normas gerais dispostas no Decreto 7.830, do ano de 2012. Contempla um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelos proprietários e poceiros rurais, com o objetivo de promover a regularização ambiental de suas propriedades ou posses. Os PRAs devem ser constituídos no âmbito dos estados e do Distrito Federal, e para sua adesão é obrigatória a inscrição do imóvel rural no CAR. O CAR, eu já irei trazer para vocês o conceito dessa sigla. Continuando, a adesão formal ao PRA contempla a assinatura de termo de compromisso que contenha, no mínimo, os compromissos de manter, recuperar ou recompor as áreas degradadas ou áreas alteradas em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito do imóvel rural, ou ainda de compensar áreas de reserva legal. O projeto de recompensação de áreas degradadas ou alteradas é um dos instrumentos do PRA, e as atividades nele estabelecidas deverão ser concluídas de acordo com o cronograma previsto no termo de compromisso. A sigla RL, que segundo o atual Código Florestal define a reserva legal no artigo 3º, inciso 3, como uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.
Agora irei trazer para vocês, como eu havia dito anteriormente, o conceito de CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e postos rurais referente às situações das áreas de preservação permanente, a APP. As áreas de reserva legal das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. A inscrição no CAR é o primeiro passo para a obtenção da regularidade ambiental no imóvel e contempla dados do proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural. É muito comum ouvirmos falar que é importante preservar o meio ambiente, ou o que estamos fazendo para conservar o meio ambiente. Afinal, existe alguma diferença entre os termos preservar e conservar? Vocês devem estar se perguntando, mas afinal, qual é essa diferença? Esses dois termos ficaram por tempos em discussão entre os especialistas e, muitas vezes, cometendo o equívoco de confundi-los. Até a própria legislação ambiental não deixa de forma muito clara esses termos em alguns casos. O por isso dessa confusão tão comum entre os termos preservação e conservação, mas já adianto que não são a mesma coisa. Preservar significa intocabilidade, ou seja, significa que você não deve mexer no meio ambiente. Já conservar significa manter de forma sustentável, um equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Buscando uma referência técnica para os termos, temos que conservação é um sistema flexível ou conjunto de diretrizes planejadas para o manejo e utilização sustentada dos recursos naturais. Preservação, ações que garantem a manutenção das características próprias de um ambiente e as interações entre os seus componentes. Então nota-se que a conservação ela se mostra bem mais flexível que a preservação. Algumas pessoas defendem acabar com a distinção entre os termos. Mas é importante ter essa diferença entre os termos? Sim, é importante. Quando falamos de uma espécie a ser preservada, um ambiente, um ecossistema ou até um bioma como um todo, é importante ter essa restrição, ou seja, manter intocável, para garantir a essas espécies, a esses ecossistemas, esses biomas, um cuidado integral. Conservar também é importante e precisa existir justamente porque nós existimos. Dificilmente conseguiremos nos desenvolver sem tocar em nada na natureza. Por isso, a necessidade de ter um desenvolvimento sustentável para garantir a outras gerações um meio ambiente de qualidade. Mas o mais importante mesmo é entender que por trás desses dois conceitos devemos perceber que não estamos numa bolha e que devemos cuidar do meio ambiente como um todo para garantir para as próximas gerações futuras uma vida de qualidade. Um abraço a todos e vamos junto caminhando para fazer do mundo um lugar melhor. E lembre-se sempre, o único elemento que deve ser mudado na natureza é o ser humano.